vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, parte B. A paz e a graça a todos, sejam todos muito bem-vindos. E diz assim: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vou repetir. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Mas por que alguém em pleno século XXI teria algum interesse em tratar sobre santidade? Fala sério, né, gente? E mais, por que santidade faria parte dos assuntos que interessam as pessoas mais jovens? Santidade é uma palavra um pouco mofada, não é mesmo? Para começar, todos os santos são muito velhos. Santidade não parece combinar com juventude. Sempre que alguém começa a falar sobre essa tal de santidade, o discurso parece retrógrado e os exemplos parecem muito antiquados. Outra questão é que toda vez que alguém fala sobre santidade, parece estar querendo tirar algo bom e prazeroso da gente. Santidade parece sinônimo de não. Aí fica aquela impressão de que, se embarcarmos nessa, a vida vai ficar meio sem graça e sem brilho com essa história de santidade. Por fim, às vezes parece que santidade é uma palavra comum na boca de gente arrogante, que se acha sempre superior aos demais, aqueles santarrões. Olha, se aqueles que se interessam por santidade são assim, parece então que isso não ajuda muito as pessoas a se tornarem seres humanos melhores. Por que então eu e você deveríamos nos interessar por esse assunto, santidade? Acabamos de ler um trecho das Escrituras que nos orienta a sermos santos em tudo o que fizermos. O que fazer com essa orientação? Bom, nós poderíamos seguir o exemplo daqueles que selecionam para si partes da Bíblia que são boas e descartam aquelas que são desconfortáveis, ou seja, que as pessoas não acham que sejam o melhor caminho. A Bíblia é um legado do Espírito Santo, deixada para lançar luz sobre quem é Deus, sobre quem nós somos e também para anunciar as boas novas de que o nosso relacionamento com Deus pode ser restabelecido mediante a fé no amor dele por nós. Diante disso tudo, a saída mais honesta que nos resta é examinar o texto que nós lemos, o texto bíblico, e tentar compreender um pouco mais sobre essa tal santidade de que fala o apóstolo Pedro. Será que ela tem algum significado para nós hoje, no século XXI? Será que é importante para nós hoje, pessoas modernas, que vivemos na tecnologia? Será que isso é importante hoje? Vamos ler 1 Pedro 1, 13 a 15, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, santidade não é para todos, conforme acabamos de ler. Pode parecer estranho o que vou dizer agora, mas eu acredito que temos no verso 15 uma dica segura de que santidade não é para todo mundo. No começo do texto, Pedro parece deixar claro que santidade não é requerida e nem mesmo esperada de todos, mas tão somente daqueles que foram chamados por Deus e responderam sim a esse chamado. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. Eu quero ser mais clara possível sobre esse ponto,
porque esse entendimento é um divisor de águas que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Responder sim ao chamado de Deus é desistir de fazer algum bem espiritual por si mesmo e receber o bem maior oferecido por Deus. Não há em seu interior qualquer recurso espiritual propriamente seu que seja suficiente para dar um jeito na sua vida. Enquanto você não reconhecer essa realidade de que não há nada em você capaz de transformá-lo verdadeiramente, santidade então será algo estranho aos seus ouvidos. Você já tentou dar um jeito em sua vida quando parece que as coisas não vão bem? Você já disse que precisava dar um jeito em sua vida quando às vezes a vida que se nos apresenta é algo do qual não gostamos? Outra forma de compreender esse sim ao chamado de Deus é compará-lo a alguém à deriva em alto mar que se dá conta de que o barco em que se encontra está destruído, sem reparo e afundado, e que recebe agradecido um bote salva-vidas jogado em sua direção. Todas as nossas tentativas de mudança profunda em nosso interior são esse barco afundado, destruído e que nos deixa muitas vezes à deriva. Alguém que continua tentando consertar a vida por conta própria, carrega sobre os ombros fardos pesados e um sentimento de impotência e de inutilidade. A cada dia, o esforço para se manter em pé sozinho e sorrir parece maior. Uma manhã após a outra e os dias chegam sobrecarregados pelos esforços de fazer a vida dar certo. Há uma boa notícia para você que passa o dia em busca de uma postagem no Face, de uma mensagem no WhatsApp, de um elogio, um afago ou qualquer outra coisa que o ajude ou a ajude a suportar o peso de carregar sobre os ombros uma vida que não está do jeito que você deseja. Jesus sabe de tudo o que se passa com você. Ele deseja salvá-lo desse naufrágio iminente que tem se tornado as suas tentativas de mudar a sua própria vida. Ele quer aliviá-lo dos fardos que estão tomando seus dias, tornando seus dias um verdadeiro globo da morte, onde parar parece mais perigoso do que continuar. Ouça bem o que ele disse: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É assim que alguém começa a seguir a Jesus. Esse é o começo, indo até Ele. Santidade, portanto, não é algo que possa ser esperado de todas as pessoas com quem cruzamos, mas de pessoas que querem ter um modo ou um estilo de vida, uma direção apontada pelas Escrituras. É para todos aqueles que atenderam ao chamado de Jesus e se tornaram seus seguidores e discípulos. Santidade começa com regeneração. Agora que compreendemos que o chamado para a santidade é um privilégio guardado para os seguidores de Jesus, precisamos voltar ao início de 1 Pedro para considerarmos os detalhes desse ponto de partida. E diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, jamais poderá macular-se e jamais perderá o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Esse chamado de Deus é uma porta que se abre
para o que Jesus, na conversa que teve com Nicodemos, chamou de novo nascimento. João 3:3-6 diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, Pedro, antecipando-se ao que ia escrever em seguida, ele exalta a Deus do jeito dele. Aí ele continua explicando o que é e como acontece esse tal novo nascimento, que ele chamou de regeneração. Esse é o ponto de partida para a santidade. Ninguém pode caminhar em santidade se não partir da regeneração. Santidade começa com aceitar com gratidão a misericórdia de Deus. Não há qualquer mérito em ter sido regenerado. Não havia em mim e em você qualquer coisa digna de ser salva. É tudo um presente gratuito pelo qual não fizemos nada para receber. Portanto, qualquer tentativa de barganhar com Deus é semelhante a tentar pagar por esse presente recebido. Qualquer tentativa de barganha é desnecessária e desrespeitosa para com Deus. Santidade começa com confiar no poder de Deus, demonstrado na ressurreição de Cristo. A confiança é de que, assim como Jesus ressurgiu dentre os mortos, nós, os seus seguidores, fomos resgatados para uma nova vida, que começa aqui e agora. Qualquer tentativa de viver uma fé desencarnada não vai nos ajudar a ser santos. Santidade começa com a convicção de que a nova vida que nós recebemos é uma herança, porque nós fomos adotados na família de Deus. Essa nova vida é algo que não pode ser roubada de você. Não se estraga, não perde o seu valor. O nosso coração inseguro não vai nos ajudar a viver em santidade. Santidade começa com uma esperança que não se limita apenas a essa vida, que se projeta para a eternidade. Disseram que o mundo iria acabar ontem. Nós vimos em manchetes de jornais que já há uma outra data prevista para o mundo acabar, para acontecer alguma coisa terrível. Irmãos, nós não precisamos ter medo de nada disso, porque a promessa de Deus para as nossas vidas não é só para esse mundo. Em geral, as pessoas nesse mundo só se preocupam com as coisas desse mundo. Nós não precisamos nos preocupar. Jesus disse que Ele iria à frente para nos preparar lugar. Nós temos um lugar reservado, não aqui, mas nós temos uma vida eterna. A nossa vida não se esgota aqui. Nós temos um Espírito que vive para sempre. A Bíblia diz que esse Espírito estava com Deus e que Ele vai voltar para Deus. Então nós não temos que viver como os ímpios, que só se preocupam com aquilo que acontece nesse mundo. Você já parou para pensar, você que diz que é discípulo de Jesus, que a sua vida não acaba aqui? Será que você está investindo tudo na sua vida terrena? O que é que você tem investido na eternidade? Ele tem separado para nós um tempo em que não haverá mais choro, não haverá mais pranto e nem dor. Assim, qualquer tentativa de transformar essa vida num propósito, em qualquer outro tipo de propósito que não seja a santidade, ela é em vão. E qualquer tentativa de você dizer e acreditar, como muitos dizem por aí, crente não tem problema, crente não adoece, crente não tem problema financeiro. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então isso vai contra a palavra de Deus. E Jesus disse também que um dia Ele secaria dos nossos olhos toda lágrima. E que haveria um tempo em nossas vidas em que não teríamos mais dor. E esse tempo não é agora. É possível que ao ouvir sobre santidade, as imagens que venham à sua mente sejam de alguém orando e lendo a Bíblia com fervor. E certamente a oração e leitura das Escrituras fazem parte, sim, da vida de alguém que se interessa e se importa em ter uma vida com Deus. Mas em 1 Pedro 1,13, nós somos apresentados a uma santidade que começa em nossa relação com Deus.
Ser santo é ter um relacionamento com Deus. Não é andar com a roupa por aqui ou até o pé, viver isolado num monte. Não, a Bíblia diz que a santidade é regeneração. Ser santo é ter um relacionamento com Deus, é andar com Deus, é falar com Ele, é ter intimidade com Ele. E essa santidade se torna visível em tudo que fazemos. Portanto, santidade não é coisa de gente enclausurada nas quatro paredes dos templos, nem tampouco nas quatro paredes da sala de estar da sua casa ou apartamento. Santidade é coisa de gente que vive a vida intensamente, mas não a vive apenas para si mesmo. Jesus disse que melhor é dar do que receber. Enquanto nós nos preocuparmos apenas com a nossa vida, o nosso bem-estar, enquanto nós olharmos apenas aquilo que nós não temos em relação aos outros, a nossa vida vai ser triste e vazia. Veja o que Pedro diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, quando Ele voltar. Estejam com a mente preparada. Primeiro, é a fala de Pedro que nos convoca a estarmos preparados com as nossas mentes. Tem gente que busca Deus ou vai à igreja querendo sentir arrepio, querendo sentir uma coisa diferente, mas o nosso culto é racional. E Pedro diz que nós temos que ter a mente preparada. Emoções não levam ninguém a lugar algum. A emoção passa. Você não vive a vida inteira emocionado, a vida inteira apaixonado. A emoção passa. O que fica, o que permanece é aquilo que está em nossa mente. A palavra grega usada pelo apóstolo, dianoia, indica a mente como centro das habilidades intelectuais, afetivas e volitivas. Isso é vontade. Santidade também, ela não é apenas um exercício espiritual, ela passa também pelo desenvolvimento da nossa capacidade de entender as coisas, de nos relacionar com as pessoas e de lidar com as nossas vontades. A palavra de Deus diz: aquele de quem Deus se agrada, Ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. Em outras versões diz felicidade. O homem vive a vida inteira, o ser humano passa a vida inteira tentando descobrir o que é que o faz feliz. Passa a vida inteira lutando, acorda, trabalha, faz isso, faz aquilo, tentando ser feliz. E na Bíblia nós vemos que a felicidade é algo muito simples. Aquele de quem Deus se agrada, Ele dá conhecimento, sabedoria, quem não quer ser sábio, e felicidade. É muito simples. Agora hoje o que se prega é o contrário. É que Deus, a Bíblia diz, aquele de quem Deus se agrada. O mistério é você tentar agradar a Deus. E como é que você agrada a Deus? Tendo intimidade e tendo um relacionamento com Ele. Isso é santidade. Depois é que esse preparo todo tem como objetivo agir. Não faz sentido preparar-se para uma jornada vestindo e ajustando as roupas adequadas para um longo percurso, para em seguida sentar numa cadeira e não fazer nada. É assim que acontece com muitos. Estudam, leem, se preparam, recebem instrução por anos a fio e nunca colocam em prática. A sua vida nunca deslancha. Para Pedro, a santidade tem que colocar, alguém que coloca tudo mesmo para andar. Tudo aquilo que Deus lhe permitiu viver, toda a inteligência que Ele te deu, toda a riqueza emocional que você experimentou ao longo da sua vida, as experiências que você teve, boas e ruins, todas as habilidades relacionais que você tem, que lhe permitiram desenvolver todo o domínio próprio que você alcançou ao longo da sua vida, foram dados para que você seja santo.
Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Por fim, Pedro deixa bem claro que aqueles que são chamados para a santidade não devem apostar tudo nesse tempo presente. Devemos agir agora, mas os frutos e as recompensas desse agir estão preparados para um tempo futuro. Irmãos, o que mais impressiona na igreja nos dias de hoje é que os crentes são ensinados a viver como se a vida terminasse no dia em que o caixão é fechado. Não, nós temos uma vida eterna. Dessa forma, somos chamados a uma santidade que em nada ostenta virtudes ou conquistas, mas que aguarda o tempo em que as obras de cada um serão reveladas e compensadas. Jesus disse: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É completamente impossível enfrentarmos o desafio de viver uma vida santa sozinhos. Isso já foi dito aqui hoje. Santidade não é coisa que se experimente no isolamento. Santidade não é um solo, é um coral. Não é obra de um lobo solitário, mas é obra de uma matilha. Não é um voo solo, mas a apresentação de uma esquadrilha. Como nós vimos agora no 7 de setembro, a Esquadrilha da Fumaça. Um só não teria a beleza que tem do que aqueles 5 aviões se entrelaçando. Você vê aquela fumaça se entrelaçando, escrevendo nomes. É muito mais bonito do que um só. Os tempos que vivemos são difíceis. Tempos em que profundidade e qualidade se tornaram desnecessários como característica dos relacionamentos humanos. Temos esquecido de que Deus, ao criar o ser humano, disse: não é bom que o homem esteja só. Embora essa afirmativa esteja no contexto do estabelecimento do primeiro casal, ela reconhece que não fomos feitos para existir sozinhos. Temos nossa individualidade, mas fomos criados para a coletividade. Quando estamos juntos, o potencial colocado em cada um de nós torna-se possível. Quando estamos juntos, a multiforme graça de Deus, ela encontra um ambiente propício para nos conduzir à plenitude de Cristo. Estar juntos não é apenas estar no mesmo lugar, cantar as mesmas músicas, ler o mesmo texto bíblico e ouvir as mesmas orações. É possível fazer tudo isso, mas estar distante. Por causa dessa possibilidade de a convivência ser rasa e descomprometida, muitos têm optado pela não convivência ou pela convivência virtual. Deus nos chama a termos relacionamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Temos que nos relacionar com Deus e temos que nos relacionar com os outros. A doença do século é a solidão, é a depressão, é quando as pessoas se sentem solitárias e impotentes diante dos seus problemas. Mas a solução de Jesus não é essa, é o contrário, é exatamente curar tudo isso. Ele nos chama a termos um relacionamento com Deus. Santidade é se relacionar com Deus porque Ele é santo. Você não pode se tornar um santo se você apenas se relaciona com o seu próximo. Você primeiro tem que se relacionar com Deus, porque Ele é santo. A opção pela não convivência pode ser até agradável por um tempo, porque o poupa de alguns desgastes próprios do relacionamento. Mas a médio e longo prazo é um desastre, porque reduz o potencial que Deus colocou em você. A cada passo que alguém dá em direção ao isolamento relacional, mais distante fica de viver uma vida santa. A Bíblia diz que quem se isola insurge-se contra a própria sabedoria. A convivência virtual tem se tornado a preferência de muita gente. Tem gente que diz: não, pastor, eu não vou à igreja, mas eu assisto os cultos. Eu ligo lá o computador, fico lá online e assisto os cultos, tomo até ceia online. Sem dúvida,
É melhor que muita gente acha que a não convivência é boa, mas o isolamento, ele traz a solidão. Os relacionamentos virtuais são pobres e são rasos, quando comparados ao olho no olho. Eu não estou dizendo que não sejam úteis e apropriados em algumas circunstâncias, mas que eles são limitados e pouco ajudam no chamado para sermos santos, isso sim. Nós estamos aqui gravando, muitas pessoas vão nos assistir no mundo inteiro, tem gente até no Japão que nos assiste. Mas esse tipo de relacionamento é muito raso. Precisamos recuperar os relacionamentos olho no olho. Precisamos estar juntos no mesmo lugar, cantar as mesmas músicas, ler o mesmo texto bíblico, ouvir as mesmas orações. Pode ser que não seja perfeito, mas ainda é o melhor que temos. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer que nos relacionemos com Ele e que nos relacionemos entre nós. O escritor da carta aos Hebreus fala sobre isso. Ele nos aponta uma direção importante que não pode ser colocada de lado. Quando estamos juntos no mesmo lugar, cantando as mesmas músicas, lendo os mesmos textos, ouvindo as mesmas orações, abre-se uma janela para experimentarmos o amor em suas mais variadas dimensões. Diz assim em Hebreus 10: procuremos desenvolver entre nós o amor fraternal e estimulemos-nos a fazer o bem. Não descuidemos da nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. E tem gente que diz que não há nada na Bíblia que diga que nós devemos congregar. Nós devemos congregar porque somos um corpo. Como é que um dedo mindinho pode sobreviver longe do corpo? Como é que uma perna pode sobreviver longe do corpo? Pelo contrário, diz Paulo, continua a carta aos Hebreus: animemo-nos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento de sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é iminente. As pessoas, até o diabo já está sentindo que esse dia está chegando. Para não descuidar da nossa participação da comunidade dos crentes e atender à vocação que temos para a santidade, nós precisamos rever as nossas prioridades. Precisamos rever as nossas agendas e reavaliar as nossas vidas. E vamos ver se a nossa vida não está girando apenas em torno de nós mesmos. Se for o caso, o primeiro passo é confessar e pedir a Deus que nos ajude a viver de maneira diferente, mais parecido com o modo de vida que Jesus nos ensinou. Nós precisamos uns dos outros. É muito importante que tenhamos uns aos outros. Vamos orar. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê clareza, que nos dê convicção sobre a obra regeneradora de Cristo em nossas vidas. Que Ele nos ajude a viver em santidade de forma prática, gastando nossas vidas como um sinal do reino. E que Ele nos ajude também a permanecer juntos, cantando juntos, lendo juntos, ouvindo as orações e experimentando o amor em suas mais variadas dimensões. Nós somos chamados de irmãos em Cristo. Nós precisamos uns dos outros e que o Senhor possa verdadeiramente nos abençoar. Pai amado, estende a tua mão poderosa sobre o teu povo. Glorifica o teu nome, Senhor. Somos chamados em santidade, Pai, e queremos ter um relacionamento contigo. Que o teu Espírito Santo se fale nas nossas mentes e também em nossos corações, Senhor. Que nos envolva, Senhor, nessa caminhada, nessa busca, Senhor amado, de andarmos contigo. Te agradecemos em nome de Jesus.